Olá, produtivos! Tudo bem com vocês? Sejam muitíssimo bem-vindos ao FortunaCast. Hoje a gente vai falar sobre movimento que gera movimento, que é todos os movimentos, né? Todos os movimentos geram movimento. Isso é uma das coisas que eu tenho para mim, uma das coisas que eu tenho em mente há muitos anos. É algo que sempre permeou a minha mentalidade, a minha postura, as minhas atitudes, mesmo antes de eu ser produtiva, mesmo quando eu era improdutiva, mesmo quando eu me sobrecarregava, eu já tinha a mentalidade do poder do movimento. E hoje eu separei aqui para contar para vocês 2 poderes que nos ajudam a gerar movimento através da nossa mentalidade e das nossas escolhas diárias. Esse assunto, ele tem tudo a ver com o tema da semana passada, que é a oportunidade é algo que se cria. E aconteceu mesmo comigo mesma ontem, uma oportunidade muito legal, que na hora eu pensei, meu Deus, que coincidência. Só que na verdade não foi uma coincidência, foi algo muito legal que aconteceu por uma oportunidade que eu criei com um movimento que eu gerei e tenho gerado nos últimos anos. Em breve eu vou poder contar para vocês o que é, mas é exatamente isso. Às vezes pode parecer algo bobo, às vezes pode parecer algo simples, mas se nós não tivéssemos dado os primeiros passos, nós não teríamos criado essas oportunidades. Então, assim como a oportunidade é algo que se cria, movimento gera movimento. Primeira grande consequência positiva disso, primeiro grande benefício, é o fato de que nós nos tornamos alguém reconhecido por estar em constante evolução. O que isso significa na prática? Quando alguém que muitas vezes não conversava muito contigo ou não tinha um grande relacionamento contigo, não era uma pessoa muito próxima, começa a perceber que tu tá te desenvolvendo, se essa pessoa também quiser se desenvolver, ela vai se aproximar de ti. Outro grande benefício, pessoas ao teu redor que às vezes não se desenvolviam porque se sentiam sozinhas, porque não tinham aquele ímpeto, começam a se desenvolver também pelo teu incentivo, pelo estímulo, pela forma como tu acaba motivando por incentivar positivamente essa pessoa. Então, além de ser reconhecido como alguém que está se desenvolvendo, que está gerando movimento, que está criando oportunidades, tu acaba criando todo um networking e, consequentemente, uma rede de apoio. Então, tu já não é mais uma pessoa te movimentando sozinha, mas sim uma pessoa que está se movimentando em um conjunto de outras pessoas que também começam a se movimentar. Ah, Aline, mas às vezes as pessoas não fazem isso. Pois é, mas isso é um problema delas. Mais cedo ou mais tarde, tu vai sim encontrar pessoas que também estejam querendo se desenvolver, que também estejam gerando movimento. E isso nada pode comprar. Nada pode tirar da gente o poder do movimento que a gente gera. E isso tem tudo a ver com o 4P da produtividade, né? Na metodologia que a gente trabalha, que é prosperidade. Os 4Ps da produtividade são percepção, prática, progresso e prosperidade. E a prosperidade chega quando uma sementinha que eu plantei lá na minha carreira, daqui a pouco gera um resultado legal no meu projeto de estudos. Quando uma sementinha que eu plantei nos meus estudos gera uma oportunidade legal no meu projeto financeiro. O que é isso? São oportunidades que eu criei, trazendo resultados, gerando movimento em outros projetos. Por que isso é prosperidade? Porque não é um resultado direto, eu trabalhei isso aqui, eu tive esse resultado. Não, às vezes eu planto uma sementinha, uma coisa, e colho um resultado numa outra área, num outro projeto que eu sequer imaginava. Isso é a prosperidade, é quando coisas boas começam a puxar, incentivar outras coisas boas também. É como se os resultados começassem a se concretizar e a gente nem soubesse direito como foi que a gente construiu. Mas na verdade a gente sabe. Só que às vezes a gente, de novo, plantou uma sementinha num lugar e colheu em outro também. Então isso é incrível. E existem 2 poderes que nós temos à nossa disposição, que todos nós temos e que podemos começar a utilizar agora, já neste minuto, para conseguir isso. O primeiro deles é o poder das microtarefas, né? Que vocês já conhecem. As microtarefas são coisas muito pequenas que nós fazemos, que estão sim relacionadas a tudo aquilo que nós podemos fazer para gerar resultados.
As microtarefas podem ser etapas pequenas de projetos grandes que nós podemos fazer dia após dia. São pequenas decisões. Uma microtarefa para o projeto de saúde pode ser subir escada ao invés de ir de elevador, sabe? São coisas realmente pequenas, mas que nos tiram da inércia e nos colocam em movimento. E movimento gera movimento. Outro grande poder que nós temos à nossa disposição é o poder da sobreposição de tarefas. É aquele momento em que tu que trabalha ouvindo música, começa a trabalhar ouvindo música em inglês para desenvolver o teu inglês. Quando tu que trabalha ouvindo música ou qualquer outra coisa, começa a trabalhar ouvindo podcast. É o momento em que tu tá no carro e tá ouvindo um audiobook. É o momento em que tu tá no ônibus, no Uber e tu tá lendo um livro. É o momento em que um tempo que tu já tem no teu dia, mas que tu estaria fazendo só uma coisa que não requer muita atenção, começa também a ser utilizado por outra coisa que exija uma atenção diferente. Aline, se eu tô dirigindo, eu tô atento. Claro, mas se tu dirigiria ouvindo música, por que não dirigir ouvindo um audiobook? Por que não dirigir ouvindo podcast? Por que não dirigir ouvindo aqui o FortunaCast? Por que não? Então, é sim possível sobrepor tarefas. Eu sempre tive o hábito de estudar enquanto trabalho e isso sempre contribuiu muito comigo, mas isso começou a partir do momento que eu ouvi alguém sugerindo que fizesse isso e decidi começar a pôr em prática, porque antes eu trabalhava ouvindo música. Então, são coisas pequenas que a gente começa a incluir. Então, o poder das microtarefas e o poder da sobreposição de tarefas são dois poderes que nos aproximam de gerar cada vez mais movimento, sem ter que ter mais horas no dia, porque isso é impossível, sem esperar o momento ideal, porque não existe, sem ficar achando que alguém vai vir e nos salvar, porque isso também não existe. A vida que a gente tem é a vida que a gente tem, o que a gente pode fazer é tomar decisões melhores dentro dela. E usar microtarefas a nosso favor e sobrepor tarefas a nosso favor não é difícil de fazer. Não requer um super projeto. A gente sempre diz que a mudança de verdade ela vem de dentro para fora. Só que às vezes, antes disso, ela tem que ser de fora para dentro. Às vezes, nos primeiros passos, a gente precisa sim começar a agir para, a partir das nossas atitudes, mudarmos a nossa mentalidade. Às vezes, a gente precisa de pequenos passos, as microtarefas. Às vezes a gente precisa subir um lance de escadas e pegar o elevador no próximo andar. São coisas pequenas que contribuem com a gente dia após dia. Por quê? Porque quando a gente decide parar, quando a gente decide ficar parado, a gente não tá só parado, a gente tá retrocedendo. Eu já falei isso várias vezes. O mundo continua girando, o tempo continua passando, as outras pessoas continuam se desenvolvendo e tu não. Então, se todo mundo ao teu redor tá se movimentando e tu não tá parado, tu tá retrocedendo. Porque frente a todas as mudanças e toda a evolução, tu está ficando para trás. Então, gere movimento. Crie oportunidades, inclua microtarefas, sobreponha tarefas, faça o que estiver ao teu alcance para que tu seja melhor amanhã do que tu é hoje. Para que tu crie oportunidades, para que tu gere soluções, para que tu receba coisas tão legais na tua vida que tu não receberia se tu não tivesse dado os primeiros passos. Tá certo? Na aula da semana que vem, na comunidade, terça às 9 horas, eu vou falar bastante sobre atitudes produtivas. E eu vou ensinar a montar um dia comum com base justamente em microtarefas e em sobreposição de tarefas. Então, eu vou trazer vários exemplos e vai ser uma aula bem prática. Se tu ainda não é membro da comunidade, clica lá no link da bio e vem comigo, porque com certeza vai ser uma aula muito positiva para o teu desenvolvimento. Boa semana! Conta sempre comigo e até mais. Um beijo. Olá,